Sala VIP. Nossa, você viu? Que coisa aí. Professor Robson, como é que estão as coisas? Bom dia, prazer tê-lo aqui, meu querido. Bom dia, Gilberto, prazer enorme estar com você. Tá tudo ótimo, graças a Deus. De menos esse tipo de coisa rolando, né? Infelizmente, né? O que as pessoas pensam, hein, Gilberto? Eu fico vendo algumas coisas que têm acontecido nesses últimos tempos. Por exemplo, nessa semana, uma situação desagradabilíssima aquela. O Afro-Reg tem que fechar as suas portas, porque o comando do morro, o comando lá da favela, de repente disse, se continuar aberto, nós vamos chegar e explodir tudo. Botaram fogo primeiro. Sim. E vieram com um aviso, se continuar, nós vamos explodir com tudo. Aí o coordenador do Afro-Reg tem que interromper as atividades. Cerca de 300 jovens que estavam ali sendo beneficiados com o trabalho que era desenvolvido, tem que deixar tudo de lado, porque o comando, o tráfico é que manda, e aí a gente fica imaginando e o Estado nas mãos dessas pessoas. Nós estamos perdendo o controle disso, né, Gilberto? O Estado perdeu o controle, né? Está nas mãos de bandidos. E isso que preocupa. Preocupa, com certeza. Porque outras coisas a gente consegue incentivar, consegue driblar. Agora, violência, né? Essa questão das drogas, isso realmente está dominando o mundo. E, infelizmente, Gilberto, o Brasil ele está no topo desse ranking aí de tráfico de drogas, infelizmente. Infelizmente. Triste. Mas falemos, então, de coisas boas. Professor Robson Rodrigues, sempre aqui junto com a gente, para a gente estabelecer alguns assuntos muito interessantes no nível do mercado de trabalho, ou do emprego, ou daqueles que geram empregos para a nossa comunidade. Professor, o que a empresa deve fazer para se tornar mais competitiva nesse mercado que a gente tem vivido agora? Aliás, um mercado que também tem deixado algumas preocupações. Não é, cara? Que tipo de preocupação, Gilberto? Eu fico imaginando que o mercado, a gente está vê o desemprego está tomando conta, a inflação que chega e ameaça, a queda no nível na produção industrial. Então, tudo isso preocupa, tudo isso traz motivos para a gente pensar, né? Não, você tem razão. Eu estou te fazendo a pergunta porque realmente as preocupações elas são grandes, mas não é verdade? Existem ameaças no mercado, Gilberto, isso a gente já vem falando aqui, mas também existem oportunidades, camarada. Não é? Não é verdade, porque afinal de contas tem empresas crescendo, não tem? Tem empresas crescendo. Com certeza. Então, o que as organizações precisam enxergar é exatamente isso. Que oportunidades que existem no mercado que eu possa aproveitar e quais são as ameaças que tem que eu tenha que me preparar para enfrentá-las. Esse é o ponto. Uhum. Então, as organizações, na maioria das vezes, isso é uma coisa natural, existe uma tendência de que todos fiquem preocupados com as ameaças, com essas dificuldades, com essas barreiras. Claro, elas existem, é natural que isso aconteça, mas, por outro lado, eu, no meu papel de educador, de instrutor, de palestrante, e aqui a gente, nesse trabalho de nós passarmos algumas informações para o ouvinte, nós precisamos também passar palavras de otimismo. A gente tem que acreditar que as coisas também têm o seu lado positivo no mercado, não é verdade? Nos piores momentos do mercado, há ainda alguma possibilidade, né, Com professor? certeza. Então, na verdade, Gilberto, o que os empresários, o que os gestores precisam entender é ficar atento a essas possibilidades, a essas oportunidades. Tendências de mercado. As tendências de mercado. Então, essa é uma primeira coisa que a gente sugere aqui para o empresário, é que ele tem que ter foco em resultado. Ponto. Como que ele vai ter foco em resultado? Primeiro, verificando as tendências de mercado. Ou seja, é fundamental dentro do negócio dele, ele perceber se existem ramificações, se existem outros tipos de produtos que ele pode oferecer, se existem outros tipos de serviços que os clientes dele estão precisando. Então, na verdade, ele precisa de abrir um leque, verificar quais são as tendências que estão acontecendo de uma maneira geral no exterior, no Brasil, no nosso estado,
E a partir daí, ele traçar as estratégias para o ano que vem, por exemplo. Então, na verdade, nós estamos agora em julho, ele já tem que começar a planejar nesse segundo semestre o que ele vai fazer no ano que vem. O grande problema é que muitas vezes os empresários eles estão, entre aspas, vendendo almoço para pagar a janta. Então ele não tem tempo de pensar o negócio dele. Ele é muito operacional, Gilberto. Ele faz o seguinte dentro da empresa dele, o microempresário principalmente. Ele compra, ele vende, ele faz, ele contrata, ele demite. Então, como que essa pessoa tem uma visão estratégica, como que ele analisa as tendências do mercado, como que ele vai encontrar oportunidades? É preciso que ele tenha essa visão do mercado de uma maneira geral para ele entender o que está se passando, para enxergar as oportunidades. Porque senão, ele vai acreditar que só tem ameaça para a empresa dele. Então tem que ter foco. Fico me lembrando aqui de dois exemplos, né? Quem fabricava aquela indústria que fabricava máquina de datilografia. Sim. Que ela teve que Olivetti, Hamilton. Isso sumiu do mercado. E, né, tinha que ter dado uma manjada nisso. Nós vivemos o dilema da Kodak, que com os filmes, com filmes, né, para a câmera e tal. Se nós hoje temos aqui, nós estamos aqui fotografando nesse momento, o Luquinhas está servindo aqui de fotógrafo para o professor, e está ali uma câmera digital, Sim, né, que hoje faz as funções completamente diferenciadas daquela que você tinha que pegar um filme, enfiar dentro da câmera, fazer aquele rolo, o né? rolinho, Tinha Polaroid, depois que evoluiu um pouquinho, não é verdade? Exatamente. Então, quem não cuidou disto, e esses têm dificuldades de mercado. Muito bom o seu exemplo. Então, na verdade, é exatamente essas tendências que as organizações não se preocupam com elas. Então, com o advento, pegando o exemplo da máquina de datilografar, as organizações que não se preocuparam com as tendências do computador sumiram do mercado. Então, a empresa ela tem que se reinventar. Ela precisa sobreviver e, ao mesmo tempo, ela tem que pensar em crescer e, para que isso aconteça, ela tem que inovar o negócio dela. Se ela ficar na mesmice, todo dia fazendo a mesma coisa, vai chegar uma hora que ela não vai suportar a competitividade do mercado mesmo, não. E por que chega a esse ponto, professor? As pessoas não acreditam. De repente, o cara da máquina de escrever, será que ele não acreditava que o computador fosse dominar? Pode ser que ele imagina isso? Pode. Sabe aquelas empresas que o camarada fala assim, não, tem 20 anos, 30 anos que eu faço desse jeito, não vou mudar, não. Não tem empresa assim? Tem. Você conhece alguém assim? Nossa, e quantos? Então, são essas pessoas, Gilberto. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai atingir a minha empresa. Então, ele para no tempo, ele se fecha para o mercado e não acredita nessas mudanças. E hoje, a única certeza que a gente tem, Gilberto, é que tudo vai mudar. Professor, tem outros especiais, 2 exemplos, né, do que a empresa deve fazer para se tornar mais competitiva no mercado. Daqui a pouquinho ele continua esse papo aqui junto com a gente no Manhã Total. Já eu estou de volta. Itatiaia, Medeiros. 10h27, estou conversando com o professor Robinson Rodrigues. Ele é professor, é consultor, tá? Palestrante, tem viajado por esse estado de Minas afora aí. Graças a Deus. Esteve em Ribeirão das Neves recente? Essa semana lá? Essa semana eu estive em Belo Horizonte, Mateus Leme, Ribeirão das Neves. Ah, é? Graças a Deus. Bons os encontros? Treinamentos, palestras, foi muito bacana. Em Ribeirão das Neves nós tivemos uma palestra show que foi sensacional, mais de 200 pessoas presentes, vibração, energia legal lá, rapaz. Que bom. Essa semana nós estaremos em Valadares e no sábado eu vou fazer um workshop em educação para o Senai de Cataguases. Estamos andando. Graças a Deus, né, Gilberto? O que é que a empresa deve fazer para se tornar mais competitiva no mercado? E este segundo ponto que você coloca, que deve conhecer as necessidades de seus clientes e potenciais clientes. Como é que funciona isso, professor? Então, as empresas muitas vezes, Gilberto, elas têm uma carteira de clientes e que ela trabalha única e exclusivamente com eles. Existem algumas empresas
que tem um cadastro de clientes, mas desse cadastro de clientes, 20% deles apenas está ativo. Ou seja, 20% daquelas pessoas estão comprando ativamente na loja. E o que as empresas estão fazendo para resgatar os 80%? Pouca coisa. Então, na verdade, a gente tem sugerido muitas empresas para reativar esses cadastros, fazer contato com os clientes que não visitam a empresa já há algum tempo, que não fazem algum tipo de serviço na empresa. Muitas vezes, essa semana passada, eu tive, numa dessas idas minhas aí em Belo Horizonte, um dono de uma empresa me perguntou exatamente sobre isso. Como é que eu faço para aumentar meu leque de clientes? Aí eu perguntei para ele assim, você tem um cadastro de clientes? Tenho. Desse cadastro, quantos que estão efetivamente comprando com você? Uns 25%, 30%. Falei, e o restante? O que você fez com eles? Nada. Eu abandonei. Eles pararam de comprar comigo e eu não criei atrativos para trazer esse cliente de novo para dentro da minha empresa. Então a dica que a gente dá para essas empresas é o seguinte: verificar as tendências, inovar na forma de atendimento, fazer diferente. O que as empresas normalmente fazem é as mesmas ações durante o ano inteiro. Então vamos dar um exemplo. Você pega o comércio, não que esteja errado, tá certo, mas eles fazem campanhas no Dia das Mulheres, Dia das Mães, na Páscoa, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. E o resto do ano? Ficam esperando o cliente simplesmente ir até a empresa. Não que essas datas não tenham que ser comemoradas, tem sim. Mas se ele entrar no nosso amigo Google lá, ele vai ver que durante o ano inteiro existem N motivos para ele criar campanhas diferenciadas para ele atrair o cliente. Tem o dia do radialista, tem o dia do administrador, tem o dia do médico, o dia do dentista. E o que eles estão fazendo para atrair esses profissionais para as lojas deles? Então, na verdade, o que a gente fala, Gilberto, é que eles têm que se reinventar. Outra coisa, eu estou aqui acompanhando com você está fazendo aí algumas divulgações, algumas promoções de algumas empresas que estão presentes. E as outras que estão no mercado? O que elas têm feito para motivar o cliente a comprar nas lojas deles? Então, a gente orienta que eles têm que conhecer o produto e o negócio deles, conhecer qual que é o perfil do cliente deles no mercado, criar propagandas, um material de qualidade para divulgar a empresa dele. Seja com você aqui na rádio, sejam campanhas publicitárias, e-mails, folders, sites. Meu amigo, o que tem de empresas que não possuem site hoje em dia? E aí Quer ficar mais simples, aí uma sugestão, de repente o Facebook, que hoje é uma baita de uma arma de venda, né? Com certeza. Uma coisa simples. Então você não precisa investir muito, você pede um colaborador seu que tem mais facilidade para poder manusear, ele vai lá durante 2, 3 vezes no dia, coloca... Existem algumas lojas aqui no Vale do Aço que têm aproveitado muito muitas isso. Delas, não é verdade? Exatamente. A gente conhece algumas. Então, ele precisa se reinventar. Se ele não fizer coisas diferentes para atrair o cliente, ele realmente vai ficar parado no tempo. Você fala de um assunto interessante, dessa coisa de datas. Prendeu-se a algumas datas, Natal, mãe, pai, namorado. Crianças, mas há outras tantas que têm tido, né, tem sido um diferencial interessante durante o ano, né? Exatamente. Professor? Então, na verdade, ele tem que entender... nós estamos falando para o lojista, né, para aquele que é um micro e pequeno empresário que está ali no dia a dia. Na indústria é a mesma coisa. Se o camarada tem uma empresa que presta serviço para siderurgia, ele não pode se ater única e exclusivamente a fazer artefatos de estrutura metálica. Ele tem que conhecer o que a siderurgia precisa e apresentar soluções. É aí que está a diferença, Gilberto. Sabe por quê? Produto por produto todo mundo tem. Agora, soluções, isso é diferencial. Os tempos
Mudaram muito. Né, Muito, com certeza. a gente estávamos conversando aqui sobre algumas empresas e que eram de grandes redes e que tinham muitas e muitas lojas, como Mesbla, como... Aí nós fomos falar da Casas da Banha, né? Já pensou? Que tinham Casas da Banha, tinha... E tantas outras, né? E aí a gente pega um exemplo que nós estávamos conversando, só para as pessoas entenderem o que é isso. Nós falamos das casas pernambucanas, que tiveram que se reinventar para vir para o mercado. Você deu o exemplo do varejão das fábricas, que no passado só vendia retalhos, né? Que se reinventou para estar no mercado. Né? E teve que se reinventar para sobreviver e crescer no mercado. Não é verdade? Então esse é o foco. É assim que as empresas têm que enxergar as oportunidades e tendências do mercado. Muitíssimo interessante o professor Robinson Rodrigues conversando aqui comigo no Manhã Total. Daqui a pouquinho a gente faz um giro, tá? E já já a gente volta com o professor aqui no programa. Manhã Total, Rádio Vale do Aço, AM 650, a voz do Vale, Gilberto Medeiros. 10h48 agora. Aí tem um amigo meu que diz, não, faltando 12 minutos para as 11. O que é melhor, 10h48 ou faltando 12 para as 11? Depende do foco. Depende do foco, né, professor? Então, o professor Robinson, ele está aqui junto com a gente, o professor Robinson Rodrigues. O que a empresa deve fazer para se tornar mais competitiva no mercado? Tema desse nosso encontro de hoje aqui. E entre outras, também ter uma boa gestão, né, professor? Sim. Gilberto, e aí nessa boa gestão, a gente ressalta o seguinte. Primeiro, para fazer investimento, tem que ter recursos. Então, a empresa precisa conhecer seus custos fixos e variáveis, isso é fundamental. Ela tem que ter um bom capital de giro, um controle de fluxo de caixa, e isso, assim, é o beabá, isso é básico. E em função das estratégias que ele definir lá no planejamento estratégico que nós comentamos anteriormente, para o ano seguinte, o ideal é que ele faça um orçamento de que custos, de que investimentos que ele tem que fazer, onde que ele vai buscar esses recursos, se serão recursos próprios ou se ele vai ter que pegar algum tipo de empréstimo, algum tipo de financiamento. De qualquer forma, em função desses investimentos, investir numa boa propaganda, investir numa boa divulgação da marca, da empresa, dos produtos. É preciso fazer um acompanhamento de todos esses investimentos, desses custos fixos, variáveis, mas acima de tudo é preciso reduzir custo da empresa. A empresa ela tem que fechar a torneira, Gilberto, para custos, não para investimento. Não é? A pessoa tem que saber diferenciar, né? Custo de investimento. Exatamente. Né? Porque muitas vezes eles acham que investimento está gerando custo para a empresa. E outra coisa, existem alguns investimentos que eles vão ter um retorno em médio e longo prazo. E muitas vezes o empresário ele quer isso num curtíssimo espaço de tempo. Então, na verdade, é uma ciranda, é um giro que ele tem que fazer dentro da empresa. Além disso, ele tem que acreditar na equipe dele. Valorizar as pessoas que estão trabalhando com ele. Valorização dos profissionais, isso é interessantíssimo. Porque não adianta, ele gasta, aí gera custo. Ele gasta para poder recrutar, para selecionar, contrata a pessoa, coloca na empresa, não cria mecanismos de valorização desse pessoal, eles vão embora. Aí gerou custo. Então ele tem que entender o seguinte, valorização das pessoas é fazer com que eles percebam que essa empresa está preocupada com o desenvolvimento delas. Então é um plano de capacitação, é dar treinamentos, cursos, investir em palestras. Se tiver condição, Gilberto, dele elaborar um plano de cargo e salário, um planejamento de carreira, porque as pessoas querem saber se eu, mesmo começando um nível mais baixo dentro da empresa, eu posso galgar cargos dentro da organização. E hoje em dia, muita gente está procurando verificar se as empresas estão oferecendo algum tipo de benefício, que seja um plano de saúde, um plano odontológico, um convênio com farmácia, investimento em educação, né, um curso técnico, um curso superior, ou uma especialização, enfim. É preciso valorizar as pessoas que estão na empresa para fazer com que essas pessoas se tornem cada vez mais comprometidas com os resultados da empresa. E para terminar,
a gente fazendo aqui um resumo de tudo que nós falamos hoje, é fundamental ter um excelente atendimento ao cliente. Sorriso, simpatia, educação, entender as necessidades do cliente, mas para isso acontecer, você tem que ter uma equipe motivada. Se as pessoas não estão motivadas dentro da organização, elas não vão oferecer isso para o cliente deles no mercado. E aí o cliente vai embora. E o cliente indo embora, as empresas não conseguem crescer. Nada mais desagradável do que você chegar em uma loja, em um supermercado, em qualquer estabelecimento comercial e de repente está lá o atendente com cara de poucos amigos. Dá uma agonia. Com certeza. Você chega e olha, você tem que encarar aqui, vai, pô, já tô com um monte de problema, tô devendo, né? A conta d'água tá vencida, a conta do telefone eu não consegui pagar, e você chega lá no cara para comprar, de repente tá lá o funcionário com o cara amarrado. É terrível, né? E aí a gente estava falando de um exemplo, as pequenas farmácias, né? As farmácias de bairro, as pequenas que estão no mercado, como é que elas vão conseguir competir com as grandes redes que estão entrando no mercado? Atendimento, diferenciação, conhecer o cliente, fazer programas de controle de hipertensão, diabético, né, fazer um acompanhamento da medicação das pessoas, ligar para o cliente, saber se ele melhorou, coisas dessa natureza que muitas vezes as empresas esquecem de fazer. Então ele tem que retomar aquele tempo da caderneta, né? Que o cara lá da venda conhecia. Da cadernetinha. Não é verdade? Ele conhecia o pai da família, a mãe, os filhos, sabia de filho de quem que era, como é que tá seu pai, que você melhorou. Não era assim que funcionava? É verdade. Era muitíssimo interessante. E hoje? Isso funciona desse jeito? Não. Não tem funcionado. Mas se as pessoas acreditarem nisso, eles vão conseguir competir com os grandes. Porque quando você entra num grande supermercado, você é só mais um cliente que possui um cartão de crédito. E as pessoas hoje estão querendo atenção, elas estão querendo realmente empresas que entendam seus problemas para conseguir resolver. Tudo isto é o que o professor tem a te dizer e muitíssimo interessante. Se você tem alguma dúvida e quer acessar aí o site do professor, ou através do Facebook, ou através de e-mail, você tem esses endereços. Professor, por favor. www.robsonrodrigues.com.br. O nosso Facebook é Robson Rodrigues Capacitação Corporativa. O e-mail robson@robsonrodrigues.com.br. E ainda pelo nosso telefone, né, Gilberto? 8788-5205. Repetindo, 8788-5205. E aí a gente pode realizar treinamentos, palestras, consultorias para ajudar de alguma forma os empresários nessa jornada. Qual é a agenda dessa semana? Essa semana nós temos consultoria aqui no Vale do Aço. Começou o programa do IEL, né, na FIENG, o Praticar para Crescer. Nós temos que começar a fazer um levantamento, um diagnóstico inicial em algumas empresas. Eu estarei em Valadares na quarta-feira e no sábado eu estarei num workshop em educação para o Senai de Cataguases. Internacional, cara. Tá internacional. Obrigado por ter vindo, por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Muitíssimo interessante. Abraço muitíssimo especial e a gente se encontra por aí, tá bem? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Boa semana. Se Deus quiser, boa semana.